E imagine viver o luto mais profundo e, ao mesmo tempo, ser chamado a cumprir o maior propósito da sua vida. Pense em um jovem marcado pela promessa de Deus, mas que agora carrega o silêncio de uma tenda vazia, onde antes habitava o coração, que o amava incondicionalmente. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde as Escrituras ganham vida, e cada episódio é um mergulho nas emoções e nos mistérios que moldaram o povo de Deus. Aqui, cada capítulo é contado com verdade, profundidade e alma. No episódio de hoje, vamos nos debruçar sobre um dos momentos mais emocionantes da narrativa bíblica, a busca por uma esposa para Isaque. Mas essa história é muito mais do que um relato antigo. Ela é sobre perda, fé, coragem e o agir silencioso de Deus, que mesmo em meio à dor, prepara milagres. Sara, a matriarca, a mulher que riu quando ouviu que teria um filho na velhice, e depois viu esse filho nascer, agora fecha seus olhos pela última vez. Ela viveu 127 anos, uma vida repleta de mudanças, promessas e desafios. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal para Abraão, foi um terremoto no coração de Isaque. A Bíblia diz que Isaque chorou muito, e aqui não há nada simbólico. O pranto era real, profundo, visceral. Aquela que sempre estivera presente, a mulher que o trouxe ao mundo por um milagre, agora estava sendo sepultada. Imagine a dor desse jovem. Quantos de nós já perdemos alguém que era nosso chão, nossa referência? Quantas vezes nos vemos obrigados a continuar andando quando tudo o que queremos é parar? A história de Isaque começa com luto, mas Deus é especialista em transformar finais em novos começos. Abraão, agora um homem velho, ainda carrega o olhar afiado da fé. Ele sabe que seu tempo na terra está se esvaindo como areia entre os dedos, mas há algo que ele ainda precisa fazer. Garantir que a promessa viva em Isaque continue. Ele sabe que o casamento do filho não é apenas uma questão emocional, mas espiritual. Isaque não podia se unir a uma mulher da terra de Canaã, um povo com costumes e deuses estranhos. Não. A mulher que se uniria a Isaque precisava ser parte do plano eterno, uma conexão pura, alinhada com a promessa. E é então que Abraão chama seu servo mais confiável, Eliezer. Imagine a cena, um ancião com os olhos cansados, mas a fé inabalável, colocando em mãos alheias a missão de encontrar a companheira que caminhará ao lado do seu filho pelo resto da vida. Volte à minha parentela, à terra de onde saí, e traga de lá uma esposa para Isaque, diz Abraão. E em sua voz há urgência, mas também absoluta confiança em Deus. Eliezer, embora fiel, se espanta com a magnitude da tarefa. E se a mulher não quiser vir comigo? Ele pergunta. A dúvida não é falta de fé, é a tensão natural de quem se vê diante do impossível. Mas Abraão responde com uma certeza que atravessa os tempos. O Senhor enviará o seu anjo adiante de ti. Essa frase deveria ecoar dentro de nós como um lembrete constante. Deus sempre envia seus anjos quando há um propósito em jogo. Você acredita nisso? Já sentiu, em algum momento da sua vida, que alguém ou algo foi à sua frente, preparando o terreno, movendo peças que você jamais conseguiria mover sozinho? Essa é a fé de Abraão, silenciosa, firme, imbatível. Uma fé que não exige provas, apenas caminha. E é essa fé que agora será testada em Eliezer, o servo que se transforma aos olhos de Deus num mensageiro do destino. A jornada começa. Eliezer prepara uma caravana com 10 camelos. Leva consigo presentes preciosos, joias de ouro, prata, tecidos finos e parte rumo ao desconhecido. É uma viagem longa, desgastante, feita debaixo do sol escaldante e pelas trilhas arenosas que cortam o deserto. Mas ele não hesita. Cada passo é carregado de propósito. Em seu coração, uma oração. Ele sabe que não pode confiar em sua própria lógica.
Aquela missão exige direção divina. E então, ao chegar perto da cidade de Naor, ele para junto a um poço, no final da tarde. Era o momento em que as moças saíam para buscar água. O cenário está pronto, mas não há pressa. Eliezer, com o coração em reverência, ora: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, faze que me suceda bem hoje, e mostra benevolência para com meu senhor. Que a moça a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja essa a que designaste para teu servo Isaque. Que oração linda! Precisa, objetiva, mas cheia de fé. Uma oração que não deixa margem para confusão. Você já orou assim? Já ousou pedir com detalhes, acreditando que Deus cuida não só dos grandes eventos, mas também dos pequenos gestos? A história para aqui por enquanto, mas a tensão paira no ar. O poço, o servo, a oração, o entardecer, tudo está pronto. Deus está prestes a responder de forma extraordinária. Mas antes de avançarmos, pare e pense. Você tem confiado na direção de Deus, mesmo quando tudo parece incerto? Já sentiu que está numa jornada em que só a fé pode guiar? Deixe sua resposta nos comentários. Sua história pode ser o encorajamento que alguém precisa. E se esse capítulo já te emocionou, espere para ver o que vem a seguir. A Bíblia não é um livro de histórias, é um livro de encontros, e o maior deles está prestes a acontecer. O céu começa a se tingir de laranja e púrpura, enquanto o sol se despede do horizonte. A poeira da longa jornada ainda paira no ar, mas há uma paz singular naquele lugar. Eliezer, de pé junto ao poço, permanece imóvel após sua oração. Ele não tenta controlar o momento, ele apenas espera. E essa espera é carregada de uma fé que raramente se vê nos dias de hoje. Ele sabe que sua missão está nas mãos de Deus e, por isso, ao invés de ansiedade, há confiança. Em silêncio, ele observa. É ali, naquele cenário corriqueiro, onde moças vinham buscar água todos os dias, que Deus decidiu responder. O extraordinário de Deus frequentemente se manifesta no comum dos nossos dias. E é então que aparece Rebeca. Ela surge como parte da rotina, mas carrega consigo o cumprimento de uma promessa. Uma jovem formosa, forte, com os passos seguros e o olhar tranquilo. Ela não sabe, mas o céu está de olho em cada movimento seu. Ela se aproxima com seu cântaro sobre os ombros. Eliezer, num gesto aparentemente simples, a aborda. Por favor, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. O pedido é direto, sem floreios, e a resposta de Rebeca é imediata. Bebe, meu senhor. Mas o que acontece depois é o verdadeiro sinal que quebra o silêncio do céu. Ela acrescenta: também tirarei água para os teus camelos, até que todos se fartem. Pare por um instante e reflita sobre isso. Essa jovem, que não conhece Eliezer, que não tem nenhuma obrigação de agradá-lo, se dispõe não apenas a servi-lo, mas a cuidar de seus animais. E não são poucos. 10 camelos sedentos, após dias de viagem, podiam beber até 200 litros de água. Rebeca, portanto, se entrega a um trabalho pesado, desgastante e faz isso com naturalidade. Esse detalhe é crucial. Rebeca não sabe que está sendo testada. Não sabe que cada ação sua está respondendo uma oração feita minutos antes. E justamente por isso, sua atitude é tão preciosa. Ela age por generosidade, não por interesse, por bondade, não por cálculo. Quantas vezes deixamos de agir em amor porque não vemos retorno imediato? Quantas vezes perdemos bênçãos porque só queremos servir quando somos vistos? Rebeca serve no anonimato, e é nesse anonimato que ela é escolhida por Deus. Eliezer, enquanto ela tira a água para os camelos, a observa em silêncio.
Ele não interrompe, não revela sua identidade, não se adianta. Ele está discernindo. E quantas vezes precisamos parar e apenas observar os sinais de Deus? Nem todo milagre vem com trovões. Às vezes, ele vem numa moça gentil tirando água para camelos. Quando Rebeca termina, Eliezer se aproxima. Há uma reverência no ar, um reconhecimento silencioso de que algo divino aconteceu. Ele tira um pendente de ouro e 2 braceletes e os entrega à jovem. Depois, faz a pergunta decisiva: de quem és filha? Há lugar na casa de teu pai para nos hospedarmos? Rebeca responde: sou filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. O coração de Eliezer se agita. Essa moça é da parentela de Abraão. Não poderia haver confirmação mais clara. O servo então se curva ali mesmo diante de todos e adora ao Senhor. Sua oração se transforma em louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Que cena! Um homem de fé, diante da resposta exata de sua oração, não se exalta, não corre, não grita. Ele se ajoelha e adora. Será que temos feito o mesmo? Quando a resposta de Deus chega, dobramos os joelhos ou apenas seguimos como se fosse algo comum? Rebeca corre para casa e conta tudo à sua família. Labão, seu irmão, ao ver os presentes e ouvir o relato, vai imediatamente ao encontro de Eliezer. Ele o convida a entrar, oferece água para os camelos e prepara uma refeição. Mas Eliezer recusa comer antes de contar o motivo de sua visita. Seu senso de missão é tão forte que ele não permite que nada o distraia. E então, com detalhes, ele narra toda a jornada. O pedido de Abraão, a oração feita junto ao poço, o encontro com Rebeca e como tudo se encaixou de maneira perfeita. O ambiente se enche de reverência. Ninguém pode negar que o dedo de Deus está naquela história. Betuel e Labão ouvem tudo e declaram: isso vem do Senhor, não podemos dizer nada. Que frase poderosa! Quando Deus age, até os corações mais cautelosos reconhecem sua mão. E aqui, mais uma vez, a história nos convida à reflexão. Será que temos reconhecido os movimentos de Deus ao nosso redor? Será que estamos atentos às respostas que Ele já nos deu, mas não percebemos por estarmos ocupados demais com nossas próprias expectativas? Eliezer foi sensível à voz de Deus e Rebeca foi sensível ao chamado do coração. E você? Está pronto para reconhecer os sinais divinos que surgem nos detalhes do dia a dia? Imagine estar diante de uma encruzilhada em sua vida. De um lado, a segurança do lar, da família, dos hábitos e da rotina que te acolheu desde a infância. Do outro, uma estrada desconhecida, conduzida por um servo estrangeiro rumo a um futuro completamente incerto, mas cheio de promessas. Foi exatamente nessa encruzilhada que Rebeca se viu. Depois de ouvir atentamente o relato de Eliezer, sua família compreende que algo maior está em jogo. As palavras do servo não soam como manipulação ou emoção exagerada. Elas são carregadas de verdade, paz e propósito. Labão e Betuel declaram juntos: isto vem do Senhor. Nada podemos dizer, nem para o mal, nem para o bem. É como se Deus tivesse calado todos os argumentos humanos. E nesse silêncio, uma decisão precisa ser tomada. Eliezer, ainda tomado por um senso de missão, não perde tempo. Ele se curva mais uma vez em adoração, agradecendo pela confirmação divina. Depois, começa a apresentar os presentes. Joias de ouro e prata, tecidos nobres e artigos preciosos que carregavam mais que valor material, representavam honra, aliança, propósito. A família de Rebeca recebe também esses dons, não como suborno, mas como testemunho de um compromisso sagrado. Após essa entrega, o servo repousa ali por uma noite, mas ao amanhecer, ele faz um novo pedido. Deixem-me partir agora com a jovem.
Nesse momento surge a tensão. Os pais e o irmão de Rebeca hesitam. Eles pedem ao menos 10 dias para se despedirem, para prepararem emocionalmente a partida da filha. Parece justo, mas Eliezer insiste. Ele sabe que está sob orientação direta de Deus, e adiar a partida seria desacreditar na perfeição do tempo divino. E então a decisão é jogada sobre Rebeca. A moça é chamada e a pergunta é feita diretamente a ela. Queres ir com este homem? Essa pergunta, à primeira vista simples, carrega o peso do destino. É o tipo de pergunta que Deus ainda hoje faz a cada um de nós. Queres ir? Queres confiar? Queres seguir sem garantias humanas? Rebeca, com os olhos fixos no invisível, responde com uma palavra apenas: irei. Que poder há nesse sim? É uma resposta que corta a alma, que move o céu, que confirma sua fé. Rebeca não precisa de mais tempo, ela não exige mais sinais. Ela viu o agir de Deus e decidiu caminhar com ele. Quantos de nós demoramos para dar esse sim ao propósito divino? Quantos pedem mais provas, mais conforto, mais explicações, quando o Senhor já falou com clareza? A partida é rápida. Rebeca se despede da família, monta sobre os camelos e parte acompanhada de sua ama e da caravana de Eliezer. Enquanto a cidade desaparece atrás dela, uma nova etapa começa. A estrada que se estende à frente não traz garantias. Ela não sabe como será recebida. Não conhece Isaque, mas a paz de quem confia em Deus embala cada passo dessa jornada. E nesse momento tão íntimo da história, a Bíblia nos presenteia com uma cena belíssima. Isaque está no campo. Ele medita, sozinho, em silêncio, talvez orando. O texto sagrado não detalha suas palavras, mas seu estado revela muito. Isaque está buscando a Deus, está preparando seu coração, não está distraído, não está vivendo em ansiedade, mas em quietude diante do Senhor. O que será que ele pedia naquele momento? Consolação pela ausência da mãe, direção para a sua vida, ou apenas paz? E então, ao erguer os olhos, Isaque vê ao longe a caravana que se aproxima. Rebeca também o avista, e ao saber que aquele homem é o seu futuro esposo, ela desce imediatamente do camelo, um gesto de respeito, de reverência, de humildade. Ela cobre o rosto com um véu, um símbolo de recato, de entrega, de reconhecimento. Não há palavras entre eles nesse instante, mas há uma conexão espiritual. O servo Eliezer relata tudo a Isaque, cada detalhe, cada oração, cada resposta. E diante desse relato, Isaque compreende que aquela mulher não é fruto de acaso. Ela foi guiada pelo próprio Deus até ele. É tocante perceber como o amor que nasce aqui não é paixão impulsiva, mas fruto de obediência. Não é um fogo que consome, mas uma chama que aquece e ilumina, construída sobre fé e fidelidade. Isaque leva Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, e ali, no lugar da dor, nasce o consolo. O texto bíblico diz: "E ele a amou, e assim foi consolado depois da morte de sua mãe." Que palavras sublimes! O amor cura, o amor restaura. O amor não é apenas sentimento, é resposta de oração, é alívio para a alma, é cumprimento da promessa. Você já experimentou esse tipo de amor? Um amor que não começa nos olhos, mas no céu. Um amor que vem como resposta de uma vida de fé? O silêncio do deserto agora se enche de novos sons. O farfalhar das tendas, o murmúrio das servas, o suave respirar de dois corações que se encontram não por acaso, mas por direção divina. Isaque e Rebeca não se apaixonam num golpe de vista. Eles se reconhecem no espírito. Quando ele a vê, não vê apenas uma mulher bonita que desce do camelo, vê uma resposta viva, concreta, de uma oração feita por outro, mas que atingiu seu coração. Quando ela o vê, também não enxerga apenas um homem solitário.
Ela vê o cumprimento de uma promessa pela qual decidiu caminhar com fé. A Bíblia, de forma sutil e poderosa, nos conta que Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, e ali ela se tornou sua esposa. Mas o mais profundo está no que vem depois. E ele a amou e assim foi consolado. Essa frase, por si só, carrega um oceano de significado. O amor aqui é cura, é remédio para o luto, é paz que chega após a tempestade. A tenda que antes era o símbolo do lamento pela morte de Sara, agora se torna o santuário do recomeço. Isaque, o filho da promessa, recebe de Deus não apenas uma companheira, mas uma nova razão para sorrir. A história poderia terminar aqui, e já seria perfeita. Mas ela continua dentro de nós, porque ela fala conosco hoje, agora, enquanto ouvimos essa narrativa. Quantos de nós estamos presos na tenda do luto? Quantos ainda choram o que perderam, o que ficou para trás? Deus hoje te diz que há consolo, há amor. Há propósito aguardando do lado de fora da sua dor. Rebeca, por sua vez, ensina o que é ter coragem espiritual. Ela largou tudo para obedecer. Não pediu confirmações humanas, não exigiu garantias. Apenas viu a mão de Deus e disse sim. E esse sim mudou não só a história dela, mas a de gerações inteiras. A partir desse encontro nasceria Esaú, Jacó e toda uma nação. E de Jacó viria Judá, e de Judá, Davi, e de Davi, aquele que mudaria o mundo, Jesus. Tudo começou com uma decisão de fé no coração de uma mulher que não precisou de promessas humanas para obedecer à voz divina. Que responsabilidade temos ao olhar para essa história? Rebeca não sabia o impacto do seu sim, mas Deus já via a cruz em Jerusalém quando ela respondeu no deserto. E você? Já parou para pensar o que Deus pode fazer com a sua obediência? Qual é o sim que Ele espera de você hoje? Eliezer também não deve ser esquecido. Um servo fiel que viveu os bastidores da história com uma grandeza silenciosa. Ele não era o herói, mas sem ele, o herói não teria encontrado sua missão. Ele orou, discerniu, esperou, falou e agiu com sabedoria. Quantos de nós seríamos capazes de cumprir uma missão tão importante e depois desaparecer das páginas da Bíblia sem reivindicar reconhecimento? Eliezer representa todos aqueles que servem em silêncio, que oram pelos outros, que trabalham nos bastidores para que as promessas de Deus se cumpram. Talvez você se sinta assim hoje, alguém que está orando por outros, lutando por causas que não são suas diretamente. Mas Deus vê e recompensa cada passo dado em fidelidade. E por fim, Abraão, um pai que soube soltar. Ele não controlou, não escolheu, ele apenas confiou. E isso talvez seja uma das maiores lições desse relato. A fé verdadeira entrega. Ela não se desespera tentando controlar o futuro. Ela ora, prepara e confia. Pais, mães, líderes, será que temos confiado o suficiente em Deus para permitir que Ele escreva as próximas páginas da vida dos nossos filhos, das pessoas que lideramos, sem interferirmos com nossas inseguranças? Abraão confiou que Deus cuidaria de Isaque, e Deus cuidou com perfeição. A história de Isaque e Rebeca não é apenas sobre um casamento bem-sucedido, é sobre um ciclo completo de fé. É sobre como a dor pode nos levar ao destino, sobre como a oração abre caminhos, sobre como a obediência muda gerações, e sobre como o amor verdadeiro é resposta e não busca. Que você leve essa mensagem para dentro da sua alma, que ela acenda em você o desejo de viver uma vida guiada por Deus, mesmo quando não houver mapa visível. Porque o céu ainda fala, o Espírito ainda conduz, e o amor de Deus ainda une pessoas para propósitos eternos. Se essa história te tocou, compartilhe nos comentários. Conte o que Deus já fez quando você disse sim, ou diga hoje esse sim aqui escrevendo: eu confio.
Vamos juntos construir uma comunidade que acredita na palavra, que caminha pela fé e que espera os milagres do céu não com ansiedade, mas com paz no coração. E se esse capítulo mexeu com você, prepare-se. Muitos outros ainda virão, porque a Bíblia em capítulos está apenas começando e a próxima história pode ser aquela que Deus usará para mudar a sua. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.